Nós vamos conversar um pouquinho com o terapeuta holístico Alexandre Milanetti, que tem focado um trabalho complementar de saúde em fórmulas fitoenergéticas, no reiki e na radiestesia e radiônica. O Alexandre também é jornalista e contribui voluntariamente com um abrigo de idoso em São Carlos, interior de São Paulo. Alexandre, explica para a gente o que o levou a esse universo. Bom, o que me levou a esse universo, né? Na verdade, eu sempre fui ligado nessas questões, informalmente, mesmo quando eu atuava profissionalmente como jornalista, eu sempre lia, estudava várias das terapias holísticas, mas a virada mesmo foi quando eu fui trabalhar como assessor de imprensa numa empresa de controle biológicos de pragas agrícolas. Isso me chamou a atenção para algumas questões que envolvem desde a parte da qualidade do vegetal, de tudo aquilo que se consome, do verde, né, como também a parte energética. Eu fiz uma transição do jornalismo para terapia holística. Aqui em São Carlos eu sou o primeiro terapeuta que trabalha com fitoenergética, né, o que é uma terapia holística reconhecida em 2018 pelo Ministério da Saúde, e depois comecei a trabalhar também, a agregar na parte terapia holística com a radiestesia e radiônica. Todas essas técnicas a gente pode trabalhar presencialmente, à distância, e todas podem ser consorciadas entre si e com qualquer outro tratamento complementar ou mesmo medicina tradicional, alopática. O contexto da terapia holística, como que ela funciona de fato? A terapia holística, durante muito tempo, ela foi chamada de terapia alternativa, né? Como se, por exemplo, uma pessoa tratasse com alopatia tradicional, né, ela abria mão disso para se tratar com uma outra técnica holística. As terapias holísticas, que são diversas, né, elas vão atuar exatamente onde a medicina tradicional não alcança. Daí a importância de você complementar o tratamento. Uma gama muito grande, já reconhecida há bastante tempo aqui no Brasil, desde 2011, pelo Ministério da Saúde. Existe até uma sigla, PIC, Prática Integrativa Complementar em Saúde. Você tem desde o reiki, a cromoterapia, a bioenergética, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. É o termo holístico como enxergar a pessoa como um ser integral. Ela não é só o corpo físico, né? Desequilíbrios, na verdade, pela psicossomática, a gente entende que os desequilíbrios sempre começam nos nossos corpos sutis. Então, você tem um desequilíbrio emocional, mental, e a última manifestação será no corpo físico, na forma, às vezes, de uma doença crônica, um desconforto, né? Então, sempre essa parte psíquica, ela age primeiro, né? Então, se você mantém um certo padrão de comportamento, de hábito, pode ser de alimentação, durante um período prolongado, isso vai desencadear no problema físico. Então, a doença nunca começa no corpo físico diretamente ela por si só. Sempre existe um desequilíbrio que precede. E aí a importância da terapia holística, porque ela vai trabalhar exatamente nessa região. Ela também pode ser usada para algumas questões físicas. Agora, quando é uma questão muito grave, uma doença instalada, né, depende do grau de gravidade, é importante as pessoas saberem que elas não devem abrir mão do seu tratamento convencional, né? Pode ser consorciado, complementar, aí com outras técnicas, sim, da terapia holística. E você acredita que essa mudança, né, de terapia holística, que seria uma forma alternativa, é um método não alopático, para implementar, isso muda muito a questão do preconceito ainda com as técnicas? Tenho conversado com alguns médicos tradicionais, né, da alopatia, e o termo que a gente tem usado de modo geral é medicina, o conceito de medicina integrativa, né? Então ela integra a medicina tradicional, convencional, alopatia, com outras terapias holísticas, por exemplo. Então, a gente tem percebido muita possibilidade de entrada para tratamentos complementares, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem um problema cardíaco, né? Muitos hospitais, já, inclusive aqui no estado de São Paulo, têm admitido a presença de pessoas que trabalham com reiki junto, né, para as pessoas que estão em tratamento cardíaco, né. Então, a gente tem observado isso e os resultados sempre têm sido bem positivos, o feedback tem sido bem positivo. Sempre é possível você fazer essa parceria, aliás, acho que é fundamental e acho que esse é o caminho, né, dos tratamentos de saúde.
Alexandre, a técnica complementar, ela atua muito mais no emocional ou em outro aspecto, como físico, mental? As terapias holísticas, Carol, elas atuam tanto no corpo físico, como no corpo mental, corpo emocional e a questão espiritual, entendeu? A gente, na verdade, é formado por vários corpos sutis, o corpo físico é um deles, né? Então a gente tem pelo menos 7 camadas energéticas, das principais, né? Para não ficar muito complicado o tema. Então a gente sempre trabalha o reequilíbrio de todos esses corpos físicos, né? Então a gente trabalha sempre o equilíbrio da emoção, né? Porque uma emoção mal resolvida vai desencadear um processo mental. O seu processo mental vai desencadear um desequilíbrio, por exemplo, de secreção de determinadas substâncias por glândulas importantes, né, do organismo, e aí isso você começar posteriormente, depois de um tempo, ter manifestações físicas, né? Então a gente sempre trabalha a pessoa como um todo, né? Então a gente não trabalha, existe um conceito, muita gente trabalha na doença, né? A gente trabalha na pessoa como um todo, para que ela possa também ter tranquilidade para começar a conhecer seus processos internos que desencadeiam todo esse desequilíbrio, né? E que pode culminar com alguma questão física, como eu já tinha falado. Então, assim, a gente trabalha fundamentalmente também a conscientização da pessoa. Ela começa a desenvolver, ela começa a trabalhar o seu autoconhecimento para que ela consiga identificar aqueles ciclos que se repetem, né? Então é muito comum a gente ter recorrência de algumas questões no nosso cotidiano de trabalho, nos nossos afazeres, e a gente consegue identificar, puxa, eu estou indo já por um caminho que eu sei que isso vai me desencadear, por exemplo, numa gastrite, numa dor de cabeça, só para falar alguns dos casos mais comuns, né? O importante é que, assim como a gente gera esse processo, dentro da terapia holística, a gente tem o conceito de autocura, que a gente é capaz de reverter isso. Alexandre, na pandemia, qual é a maior procura por parte dos seus clientes? O distúrbio que anda acontecendo no momento? Eu acho que, assim, primeiro no começo da pandemia, até a gente entender, né, exatamente tudo que significava a pandemia, o vírus, né, todas as implicações, porque isso é uma coisa que ninguém passou indiferente, né? Acho que a primeira questão, no começo, foi a questão da ansiedade, que atacou de um modo geral, né? Então a gente teve que trabalhar muito a questão da ansiedade. A ansiedade vai gerar, aí depende de cada pessoa, outros processos, né? Então, tem gente que pode desenvolver... O que eu tenho tratado ultimamente muito foi pessoas que desenvolveram transtornos, por exemplo, como síndrome do pânico, né, nesse processo. Muito medo de tudo, medo de ficar doente, medo de morrer, medo pelo confinamento, né? Nem todo mundo estava acostumada, pelo menos no primeiro período, né, a questão do confinamento. Tem gente que convive bem, né, com a solitude, tem gente que não convive bem. E aí, quando você coloca várias pessoas juntas, agregadas, né, então isso pode causar problemas de ordem geral. A gente viu isso acontecer. Então, os problemas principais foram mais de ordem psíquica, de um modo geral, emocionais, mentais. Algumas pessoas tiveram sintomas físicos, né, aquela ansiedade, em algumas pessoas gerou, por exemplo, uma gastrite, né, outras pessoas também, quadros depressivos também, tem aparecido. Eu acho que muitos terapeutas holísticos agora vão ter uma demanda, já estão tendo uma demanda muito forte, né, para essas questões que eu chamei a atenção principalmente, né. Mas a questão da ansiedade, ela é preponderante e, inclusive, atingindo muitos colegas profissionais da área de saúde, até mesmo terapeutas e de medicina tradicional, né. É muito comum. Outro dia, conversando até com um colega, um médico, né, um ortopedista, ele falou que isso pegou a classe médica de um modo geral, né? Então, é muito difícil a pressão. Eles estavam ali na linha de frente, né, submetidos a uma pressão muito forte, né? Então, isso acabou, como eu falei, mexendo com todo mundo, né? É uma coisa que ainda a gente vai ter que estudar, trabalhar em cima durante muitos anos, né? Muitos processos foram desencadeados, coisas que estavam lá no nosso inconsciente, né, veio à tona nessa época de pandemia, né? E as pessoas acabaram colocando para fora, e isso se transformou em muitos desequilíbrios das mais diversas ordens. Inclusive, a gente ainda está mapeando as coisas assim e está trabalhando. Outro aspecto que a gente trabalhou muito também, aí do ponto de vista prático, físico, foi trabalhar a questão da elevação da imunidade energética das pessoas, né? Era importante que as pessoas tivessem também essa questão da imunidade
para combater, né, não só a questão da Covid-19, né, como outras questões que acabam aparecendo, né, as outras doenças não deixaram de acontecer nesse período, né, o que houve foi uma sobrecarga grande do sistema de saúde, e aí muitas pessoas, por não poderem fazer os procedimentos de tratamento convencional, acabou agravando outros quadros, né, isso também é importante ser falado, né, então você vê que, de um modo geral, hoje, os hospitais que reduziram suas áreas de atendimento específico para a Covid estão mostrando uma sobrecarga de tudo aquilo que ficou represado, né, que as pessoas não puderam fazer por diversos motivos, né, inclusive até do ponto de vista de cuidados, né, de prevenção, de se expor, né, tudo aquilo que foi adiado, agora as pessoas estão tendo que ir atrás. Né. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Quando que a terapia holística, ela despertou em você algum interesse? Eu sempre acreditei nisso, sempre observei muito, no meu caso, né, eu trabalho especificamente com a fitoenergética, a partir de 2017, 2018, quando eu fiz todo o trabalho de estudo mais profundo, né. É importante ressaltar que existe a Associação Brasileira de Terapia Holística, a ABRAT. É importante que as pessoas possam consultar toda a parte da seriedade de profissionais junto à ABRAT, né. Assim como em qualquer campo de atuação profissional, você tem gente séria, mas também tem gente que não tem a devida responsabilidade. Isso vem de 3 anos e meio, que eu comecei efetivamente, primeiro com o reiki, depois com a fitoenergética e depois com a radiestesia radiônica, né? São técnicas, inclusive, que a gente pode consorciar entre elas mesmas, elas podem se complementar em muitos aspectos, né? E como eu te disse, a gente pode fazer o trabalho tanto presencial como à distância. Uma coisa que a pandemia trouxe foi a questão do atendimento online. Não era muito comum, né? Mas com a necessidade, então, e o impedimento do presencial num primeiro momento, a gente passou a fazer atendimento online também, então a gente faz toda a consulta online, né? E a gente presta o atendimento, faz um raio-x da pessoa do ponto de vista dos seus desequilíbrios, para a gente produzir, então, uma proposta de tratamento, que aí, claro, vai variar de pessoa para pessoa a duração. O canal agradece a participação do terapeuta Alexandre Milanete e todos os seus contatos estão no descritivo desse vídeo. Obrigada.